Fala galera da internet, começamos agora mais um programa especial, mais um podcast especial da Copa do Mundo da FIFA Rússia 2018, que já começou, já chegou no quinto dia, já terminou o quinto dia, os jogos vão acontecendo e a gente vai analisando aqui para vocês tudo que está acontecendo. Hoje não é a Dani que está aqui, você já pode ter percebido pela diferença da voz. Sou o Aécio, ela não pôde estar aqui hoje, mas a gente vai seguindo o bonde desse mesmo. Amanhã ela está de volta, nos próximos podcasts ela vai estar de volta, beleza? Então, Copa do Mundo começou, a zebra está solta na Rússia, muitas surpresas acontecendo e eu vou apresentar aqui nosso time de hoje para comentar a Copa do Mundo até aqui. Gabriel, fala Gabriel. Salve galera, beleza? Boa noite, boa tarde. Estamos aí, mais um podcast da Copa do Mundo. Já de início, se inscreva no canal, subir aí no YouTube e segue lá no Twitter. E compartilha com os amigos. E aí, o Guto tá aqui com a gente hoje de novo. Fala galera, fala mesa, tudo bem com vocês? Tem muita coisa pra falar, hein? Tem estreia do Brasil, Copa, a Alemanha perdeu, vamos que vamos. Deixa like. É isso aí. Assunto principal, estreia do Brasil. Empatou. Aconteceu aquilo que a gente não queria, aquilo que a gente temia. Mas não foi aquele empate que era temido, aquele empate em 0-0. Acabou sendo um empate em 1-1. O Brasil conseguiu abrir o placar, conseguiu furar a retranca, mas deixou empatar e ficou aquele gostinho amargo no torcedor brasileiro. Que foi que aconteceu, Gabriel? Cara, a estreia do Brasil foi muito boa. No primeiro tempo, o Brasil jogou legal, sabe, buscou o jogo e teve aquelas finalizações sem lá do Coutinho que estamos acostumados. Aí no segundo tempo parou de jogar, né? Parou de jogar e tomou o gol logo no início. E a Suíça meio que gostou do jogo e tudo mais. E o Brasil acabou que ficou acolhido. E no fim do jogo viu que estava 1-1 para a seleção do Brasil. Isso é ruim, um empate na estreia, até porque a Sérvia já tinha 3 pontos. E foi no tudo ou nada e teve algumas chances ali, né? O Firmino chutou uma, o Miranda chutou outra, né? Mas nada muito claro. Teve a cabeçada do Firmino também, que o Sommer foi e, e fez a defesa boa, mas nada muito claro mesmo para o Brasil, com a seleção dessa, não criar nenhuma outra jogada. E eu boto uma parcela. Teve os lances duvidosos, né? O pênalti do Gabriel Jesus e o gol, que tanto falaram de uma falta do Miranda. Para mim são lances interpretativos. Se o juiz marca ou não marca, para mim não é nada demais. Uma ameaça foi E detectada. fora isso, eu acho que o Tite tem a parcela de 50% nesse empate do Brasil. Olha aí, vai nessa linha também, Guto? Cara, eu acho que o jogo da seleção ele foi muito distinto. Como o Gabriel ele disse do primeiro tempo da seleção que foi muito bom, concordo. Acho que até o final ali a seleção ela começou a dar uma decaída e com isso a seleção da Suíça começou a gostar um pouquinho do jogo, cresceu e aí no início do segundo tempo o Brasil até tentou começar jogando melhor e a Suíça fez o gol. Num lance duvidoso, mas enfim, como o Gabriel disse, interpretativo e eu assino embaixo, eu acho que os dois lances são interpretativos, se tivesse marcado, ok, a gente estaria discutindo o porquê dele ter marcado. E se ele não, como ele não marcou, a gente está discutindo o porquê que ele não marcou. É exatamente isso. Enfim, foi um jogo em que a seleção talvez ela tenha se acomodado um pouco durante a partida. Eu acho que talvez as substituições do Tite elas não tenham sido tão boas assim. Eu até entendi a troca pelo Paulinho. Ele colocou o Renato Augusto para ter mais a retenção de bola no meio campo, para a gente tentar criar mais. E o final do jogo, muita gente falou que o Brasil terminou melhor. Eu já discordo. Eu acho que a seleção brasileira ela jogou de uma maneira em que foi mais no abafa, coisa que a Alemanha fez contra o México. Foi mais no abafa do que propriamente jogar melhor que a seleção suíça. E 1-1 não é terra arrasada, como muita gente está falando. É um empate que poderia acontecer com a Suíça, como poderia acontecer com a Sérvia no último jogo dessa primeira fase. São seleções que sabem jogar no esquema defensivo e que sabem atacar. A seleção da Suíça ela não se abriu como a gente esperava, porque o próprio S falou em outro programa que que seleções que jogam contra o Brasil, quando toma um gol e tentam se abrir para buscar o jogo, a seleção mete 2, mete 3, mete 4, mas não foi isso que aconteceu. Ela continuou num posicionamento muito bem armado em campo, continuou retendo, continuou marcando,
e conseguiu o empate. Acho que agora é arrumar a casa, buscar essa vitória contra a Costa Rica e posteriormente contra a Sérvia. Eu tô com vocês aí. Eu só vou um pouquinho mais além. Eu acho que eu não gostei do primeiro tempo inteiro da seleção brasileira. Eu gostei da seleção brasileira até o gol. Depois que a seleção brasileira fez o gol, eu já comecei a ver uma apatia dali. Eu já achei que o Brasil não terminou tão bem assim como começou. Gostei muito dos primeiros 20 minutos, mas eu acho que o que aconteceu foi o seguinte: aconteceu com os jogadores o que aconteceu com a torcida e com a gente também, porque a gente, como está no podcast passado, como o Guto falou, que a seleção, que um resultado improvável seria 1 a 0 pro Brasil, porque a partir do momento que o Brasil fizesse 1 a 0, o negócio ia abrir, o Brasil ia achar espaço. E eu acho que os jogadores imaginaram isso. Quando eles fizeram 1 a 0, eles, agora vamos esperar o espaço aparecer, porque naturalmente vai aparecer. A gente vai jogar no contra-ataque, a gente vai. E aí vai surgir a nossa qualidade cada vez mais. E aí não aconteceu. Não aconteceu o que aconteceu com a Croácia, não aconteceu o que aconteceu com a Áustria ou com a Rússia. A Suíça não se abalou com o gol brasileiro. Ela continuou fazendo seu joguinho, fechadinha, com qualidade e tal. Do ponto de vista do resultado, eu não achei que foi o fim do mundo. Né, foi 1 a 1 com a seleção que tem qualidade. O empate era um resultado esperado também, não é nenhum fim do mundo o que aconteceu. Eu me preocupo muito mais com o desempenho da seleção brasileira e com as alterações do técnico Tite. Não estou dizendo com isso que dá fora Tite, não é isso. Eu acho que ele é um grande técnico, um dos melhores técnicos dessa Copa do Mundo e é um dos trunfos da seleção brasileira na luta pelo Hexa nessa edição. Mas não tem como negar que eu fiquei muito irritado quando ele colocou o Renato Augusto ali. Nossa, foi demais assim. Mas também foi um erro, acho que foi aprendizado. Como eu falei, empate não é o fim do mundo. Seleções campeãs do mundo empatam durante a campanha, até perdem. A Espanha de 2010 é o maior exemplo disso. Inclusive perdeu para a Suíça e depois viria a ser campeã do mundo. A gente falou aí da questão do. Vocês pincelaram aí a questão do árbitro de vídeo, né? Que foi muito, muito polêmico nesse jogo com o Brasil. Já tinha sido muito polêmico no jogo com a Argentina. Eles reclamaram também de um pênalti que teria batido ali na mão de um jogador islandês e não foi acionado o árbitro de vídeo. O que é que vocês acham aí? Teve ou não teve uma influência direta no resultado do jogo? Eu acho que teve influência sim, mas é aquilo, a gente sempre quer botar o erro, né, cara, numa outra circunstância. A gente não tem controle, né? No árbitro de vídeo a gente tem controle. Uma coisa que, para não ficar repetitivo, né, botando a culpa no Dunga toda hora, no Dunga, ó, no Tite, é, cara, se a gente tem um árbitro de vídeo, a jogada é polêmica, está sendo usada em todas as seleções, em todos os jogos, por que com a gente não foi usado, entendeu? Por exemplo, hoje estamos gravando na segunda-feira, né? Teve Suécia e Coreia do Sul. Teve um pênalti polêmico e o jogo estava rolando, a Coreia do Sul já estava no ataque, mas a Suécia praticamente parou de jogar para reclamar do pênalti, para o juiz ir lá e olhar, e o juiz foi lá, viu o vídeo, viu a reprise, então deu pênalti para a Suécia. Eu acho que se realmente fosse essas coisas todas, eu não sei também se tem que ter uma reação do time para o juiz levar em consideração, ir lá ver, sabe? Ou se alguém tem que falar no ouvido dele. Mas eu sei que o time praticamente parou e foi lá e deu árbitro de vídeo. Contra a França a mesma coisa e contra várias outras seleções o árbitro de vídeo está sendo usado e eu não sei por que não foi usado com a gente. Eu acho que essa questão do árbitro de vídeo está sendo muito no grito. Como o Gabriel falou, a seleção sueca parou, foi lá e conversou. A seleção da França fez a mesma coisa. E não é assim. Tem que acontecer o lance e o árbitro tem que escolher. Ele tem um microfone, ele tem como ouvir. Se o árbitro lá de cima pedir assim, falar: olha, eu acho que tu deve revisar essa jogada. O árbitro vai até lá ao meio, fala que vai ver a jogada, faz o sinal do árbitro de vídeo, ele faz o sinal e vai até lá ver a jogada. Por exemplo, na situação da Suécia, ok, foi pênalti, acho que todo mundo viu, o cara tomou um carrinho, foi pênalti. Só que a questão é o seguinte, a jogada seguiu. A Suécia tava com uma bola na entrada da área. O cara poderia ter a chance real de fazer um gol. A Suécia, a Coreia do Sul tava com a bola na entrada da área e poderia fazer o primeiro gol da partida. Isso foi meio errôneo, acho que
essa questão do árbitro de vídeo está sendo muito dividida, tá criando mais polêmica do que resolvendo, querendo ou não. Enfim, eu acho que realmente o cara poderia ter revisado. Achei errado ter mostrado no telão o lance do Miranda. Achei mesmo, não era para ter acontecido isso. Acho que o cara coloca no telão uma coisa que só o árbitro deveria ter a oportunidade de rever lá no vídeo tudo certinho. Não gostei. E o lance do pênalti também. Ambos são lances interpretativos. Eu acho que ele teria que interpretar. Então, ter utilizado o árbitro de vídeo, acho que deveria ter sido feito por parte, para poder ter essa análise final. Até porque se a França e a Suécia usaram, porque a gente não poderia ter essa oportunidade também. E só para lembrar, né, a FIFA se posicionou oficialmente sobre essa situação, prova de que isso foi uma polêmica, né, que teve muita discussão, até porque obrigou a FIFA a se posicionar. Se não tivesse tido tanta discussão, ela não se posicionaria. Ela falou que viu os lances e achou que a posição do árbitro de vídeo foi correta. Segundo, ela só disse que não foi correto justamente essa repetição no telão do lance. E repetiu muito, inclusive na transmissão, o lance ficou repetindo várias e várias vezes para o pessoal que estava assistindo em casa. É interessante notar que a CBF vai entrar com. Informou que vai entrar com uma representação, né, para pedir explicações sobre o que aconteceu. Mas é interessante ver que nas entrevistas coletivas dos jogadores depois do jogo, nenhum deles botou a culpa no árbitro de vídeo, né? Todos eles pincelaram, disseram, eu acho que foi, mas a culpa foi muito mais nossa do que deles. Isso aí foi interessante. É interessante ver como é que isso aconteceu. Alguém quer falar mais uma coisa de arbitragem ou a gente pode passar para o próximo tema? O Pode pênalti do seguir. Griezmann não existiu. Só isso, valeu, falou. É interpretativo. Não, exatamente, fez uma É brincadeira, interpretativo. Se ele se marca, tudo bem. Se não marca, tudo bem também, sabe? mas já é Assim diferente. como o da Suécia também, cara. Pra mim é interpretativo, sabe? Mas É assim, que- a não ser que o cara dê um soco na cara do cara Por na exemplo, área, o eu acho que pênalti. tudo é interpretativo. Não. Se o cara acertar o adversário antes da bola, pra mim é pênalti. Não tem outro. Por exemplo, a gente teve o Tunísia e Inglaterra, né? Teve um pênalti Sim. pra Tunísia lá. Eu não acho que aquilo é pênalti, cara. Entendeu? Mas o cara nem usou o vídeo, ele já marcou, tipo, pênalti assíduo, sabe? Claro. Eu falei, nossa, mas o do Gabriel Jesus é muito mais na cara do que isso. O Walker, ele só abre os braços e acidentalmente pega no jogador que não tá nem perto de chegar na bola, sabe? Tipo, se ele não toca no cara, o cara da Tunísia não ia nem finalizar. Mas ele marca o pênalti, o cara bate a cabeça no braço do Walker e cai no chão. Tipo, ele só abre os braços para proteger o que o Lukaku fez o jogo inteiro, sabe? Ele foi marcou o pênalti, que pra mim teve outros muito mais claros, né? A própria bola na mão lá na Islândia, na Argentina. Aquele do cruzamento da direita para esquerda. Isso. Aquele lá é mais interpretativo que esse que tu falou, Gabriel. Eu vou te explicar porque que ele marcou o pênalti. Foi uma jogada de ataque, o cara cruzou a bola. E eu acho que, pelo que eu entendi do árbitro, ele marcou o pênalti em questão que talvez o cara teria uma chance real de poder concluir a gol. Porque o cruzamento veio para a área, o cara poderia subir para cabecear, e o Walker deixou o braço e ele caiu na área, pênalti. Mas eu achei esse pênalti mais claro que o pênalti, por exemplo, do Griezmann, ou esse da Coreia do pênalti que a Suécia sofreu. Porque, querendo ou não, os dois carrinhos que a Suécia reclamou que foram pênaltis e um deles foi assinalado, o cara encosta na bola. Tem a questão dele encostar na bola. Ele não tá visando o jogador, ele tá visando a bola. Já é diferente daquele pênalti, por exemplo, que marcaram contra a França da Austrália, que um Tite dá um soco na bola. Aquilo lá é pênalti, claro. O cara colocou a mão, pênalti. Eu acho que dos pênaltis que foram marcados até agora, talvez seja o mais claro. Por exemplo, o pênalti que eu vi da Argentina, que o Messi errou. Cara, eu se fosse árbitro, talvez eu não marcaria o pênalti. Eu não vi nada assim, um contato extravagante pro cara cair na área da maneira que o Mesa caiu. Enfim, tem muito pênalti interpretativo e vai do juiz. Mas eu falei brincando, o pênalti do Griezmann não foi. Também é interpretativo. Talvez eu não marcasse. O Gabriel falou que, por exemplo, ele achou que foi pênalti. Porque, querendo ou não, se o cara ele deu um carrinho e foi mais cena do Griezmann do que propriamente falta. Mas isso vai gerar discussão até o final da Copa.
Vai gerar muita discussão para essa Copa e para as outras. Porque vai continuar, a discussão no futebol vai existir sempre, né? Eu acho que isso já está provado que não é o VAR que vai acabar, porque ó, a discussão que está provocando isso. Acho até que aumentou a discussão, né? Vale lembrar só mais informação que vários jornalistas que estão na Rússia, cobrindo a seleção brasileira, apuraram que o árbitro de vídeo, no lance do Miranda, né, que teria sido falta ou não, que para mim foi falta clara, mas enfim, o árbitro de vídeo viu o lance e avisou para o árbitro de campo que foi tudo normal. E aí a minha única crítica, porque se está tendo essa discussão toda, eu também acho que é um lance interpretativo, mas por ser um lance interpretativo, ele é um lance duvidoso. Se é um lance duvidoso, por que não olhar de novo, né? Uma segunda vez, né? Para evitar uma injustiça? Eu acho que só o ato de olhar, mesmo que ele vá lá olhar e diga, não, eu continuo achando que não foi falta, que o gol foi legal, aí tudo bem, mas nem olhar eu acho até um pouco de preciosismo, talvez, de ter certeza absoluta, porque não é um lance de certeza absoluta que não foi falta. Para mim foi falta clara, para muita gente foi falta clara, então Eu acho que, só uma segunda interrompendo olhada seria aqui, interessante. Mas eu acho que não é falta, cara. Aquela do Miranda não é falta pra mim mesmo, sabe? Porque eles estão no corpo a corpo ali, sabe? Estão na área. E o cara tá com o braço esticado, cara. Eu acho que ele tá protegendo a área dele do que empurrando o Miranda, sabe? E o Miranda tenta passar o cara com o braço esticado ali na área dele, no círculo dele, na zona dele. E outra, mano, se o Miranda cai, entendeu? Se o Miranda tem um pulo, se realmente o cara empurra ele, o Miranda simplesmente ele curva as costas e vai cabeceia. Tipo, você não vê o cara empurrando o Miranda. Ele tá com o braço esticado, o Miranda vem pra trás, aí o Miranda faz a curva. Mano, nunca que vai marcar uma falta nisso, cara. É impossível, ainda mais o Miranda que é zagueiro. Se o Miranda faz uma força a mais pra ir pra trás, entendeu? Aí o cara continua ali, faz um movimento, e o Miranda vai desaba no chão. Uma coisa, aí o cara faz o gol, o Miranda não reclama, o Willian só levanta a mão ali falando que foi empurrado, que não sei o quê. Mas a parcela de culpa, cara, é muito mais do Alisson por não sair numa bola na pequena área do que do Miranda ali de reclamar da falta. não, uma coisa não impede a outra, né? Eu acho que o Brasil, inclusive, errou muito no posicionamento desse lance, né? Dessa defesa. Mas, assim, eu acho que foi falta. Mas eu acho que isso tudo serve para provar o seguinte: não tem unanimidade. O VAR não é unanimidade. É o contrário, por exemplo, da tecnologia da linha do gol. Se a bola entrou, entrou. Se não entrou, não entrou. Né? E tudo isso aqui é muito discussão e vai gerar muita discussão. Mas é fato que os jogadores entenderam, eu acho que a gente concorda aqui, que o Brasil não perdeu por isso, né? Ou não Não, empatou por isso. Não, foi não. por isso. Pronto, então E, segui. Oh, mas segue, só para fala aí. terminar, cara, o meu medo desse VAR aí é no futebol virar tênis, cara, sabe? Virar quase um vôlei, né? De toda hora do juiz, por exemplo, falou, cara, é polêmica, é interpretativo, é interpretativo. Por que que o cara não vai lá e fica um minuto e vê, né? Bola rapidinho na beira do campo, foi 40, 50 segundos e resolve o lance. Só que se o futebol ficar assim, cara, vai ficar muito chato o jogo. Vai ficar um jogo parado, imagina. Aí daqui a pouco estabelece igual no vôlei. Cada time tem 3 desafios. É. E se errar o desafio, perde. Se acertar, continua. Pô, imagina. Vai ficar horrível, mano. Vai ficar É, horrível. Vai virar futebol americano. e, e no vôlei você tem pelo menos é diferente porque no vôlei você tem a jogada e você para. Realmente o jogo já está parado, né? Você perde no momento que o jogo está parado. No futebol você tem o jogo andando e aí você vai ter que parar o jogo para, né? É um jogo que continua, então é mais complicado. Mas enfim, terminamos o assunto arbitragem, né? Vamos seguir agora. Brasil ainda joga, como eu falei, empatou, está na segunda posição do grupo, empatado com, obviamente, a Suíça, que lidera o grupo é a Sérvia. O Brasil joga ainda com Costa Rica e com Sérvia. E aí, tá difícil, dá para passar a estreia. Então, o Brasil vai ter 2 jogos aí ainda, vai jogar contra a Costa Rica já na próxima sexta-feira e fecha a primeira fase contra a Sérvia. E aí, é difícil? Tá difícil esse grupo? A estreia complicou, baixou as expectativas? Ou vocês acham que ainda tá mole, o Brasil ainda tá bem e vai para as oitavas de final sem sustos? O que é que vocês acham? Só passar essa moto aqui. Cara, pra classificar, eu acho que tá mole ainda. Mas pra ser primeiro do grupo, eu já não sei. Porque o empate na estreia, com uma vitória do adversário no outro jogo, é muito ruim, cara. Sabe? Por exemplo, vou dar um exemplo aqui da Alemanha. O México tem 3 pontos e a Suécia tem 3 pontos, entendeu?
A Alemanha vai jogar contra a Suécia, que vai fechar a casa inteira, e vai jogar contra a Coreia, que tá ali por brincar, né? Saudades Coreia, tamo junto. E, e o Brasil agora tem zero, tem um ponto, na verdade, né? E a Sérvia tem três, cara. E não é Brasil e Sérvia agora, é Brasil e Costa Rica, correto? Isso. Agora tu Correto. imagina, a Costa Rica ela vai fechar a casa também, entendeu? Como Você vocês acha? falaram, A Costa Rica perdeu, né? Costa Rica perdeu de perdeu. 1 a 0 no gol de falta, cara, entendeu? Não teve chance para a Sérvia também. Foi no lance individual, foi num lance à parte. Aí tu imagina se a Costa Rica fecha, vamos dizer que o Brasil ganha. Beleza, o Brasil ganhou de 1 a 0 da Costa Rica. Pá, 3 pontos, Costa Rica 0. Aí a Suíça contra, Sérvia. contra a Sério. Sérvia. Vamos botar que a Sérvia ganhe. Aí a Sérvia vai a 6 pontos, a Suíça tem 3, o Brasil tem 3. O Brasil tem 4 e a Suíça tem 1. E a Costa Rica 0. Aí é Brasil e Sérvia. Que o empate também não é nada demais, né? Você concorda ou não? Sim. A gente passaria em segundo, no caso. Pois é, passaria em segundo com um ponto da Suíça, cara. Ou seja, dá pra ter uns esquemas aí e o Brasil ficar fora, cara. Tem que abrir muito olho, cara. Tem que abrir muito olho. Muito mesmo. Eu acho que a Alemanha tem mais chance de ficar fora do que o Brasil nesse momento. Sim, sim, porque já tem 2 pontos lá. Mas Exatamente. Mas como o Gabriel disse, eu acho que é isso. Ao ver hoje, depois do Brasil, a Sérvia é a seleção mais forte desse grupo. Eu já tinha falado isso antes. Por mais que a Suíça tenha jogado bem contra o Brasil e tudo mais, eu acho que, individualmente falando, tem mais bola, tem mais jogadores que possam definir o jogo. O Gabriel citou que a Costa Rica se fechou. A Costa Rica não marcou nada. Essa é a realidade. Ela até tentou alguma coisa no início do jogo, mas a Sérvia foi mais demérito da Sérvia não ter aproveitado as oportunidades que teve do que mérito defensivo. E contou também com uma atuação de gala do Keylor Navas, que não tinha como evitar o gol de falta do Kolarov, que foi no ângulo, foi uma batida extremamente qualificada. Acho que a Sérvia pode complicar para cima do Brasil, mas se ganhar da Suíça já vai estar classificada, então vai jogar menos. Pode até entrar com um time misto contra a seleção brasileira na última rodada. Tem mais isso, para poupar os jogadores de uma possível fase mata-mata. O Brasil vai jogar contra a Costa Rica agora. Provavelmente a Costa Rica vai se fechar de novo, vai tentar explorar o contra-ataque. É o que eles têm feito. Vão tentar armar o jogo, vão tentar puxar o jogo, reter o jogo nos pés do Brian Ruiz, porque é o cara que tem algo a mais ali. Eu não sei porque eu até entendo o Jordan Campbell no banco, em questão de lesão, enfim, não teve uma temporada das melhores, mas é outra arma que pode pintar no segundo tempo dessa seleção da Costa Rica. Mas o problema é que eu espero que o Brasil se imponha, consiga fazer não só 1 a 0, mas 2, 3, consiga fazer um saldo, porque isso pode ser fundamental depois, caso por exemplo, a Sérvia empate com a seleção da Suíça e a gente fique empatado, 4 pontos, enfim. Acho que a projeção é boa. A gente só tem que tomar cuidado para não se perder e ser eliminado já na fase de grupos, porque isso pode acontecer. é isso que tu falou aí, filho. Se a Sérvia empatar com a Suíça, parceiro, aí o bagulho vai ficar louco. Porque vai ficar os 3 com 4 pontos. Aí eu quero ver o que vai acontecer. É, 3? Não, é, é, não, não. Vai ficar 2 com 4 só, cara. Não, se a Sérvia em- empata com a Suíça, é verdade, tá certo, tá certo, tá certo. Aí A em cima Suíça quem fica tá com é, 2 pontos, a Sérvia com 4 e o Brasil com 4. Só que aí é Suíça e Costa Rica, né, filho? Ou seja, a Suíça vai fazer 3 pontinhos e vai pra 5. E se a gente empatar com a Sérvia, como é que fica? eu Aí, acho, eu Por acho isso que eu que disse, o saldo de gol vai ser determinante. Se a gente faz uma goleada na Costa Rica, por exemplo, já vai ser assim, ó, a gente vai ficar mais tranquilo. Porque a gente vai enfrentar a Sérvia. se E meter. a gente vai jogar contra uma Sérvia que vai precisar ganhar da gente para se classificar, porque a Suíça vai pegar a Costa Rica. Sim, se eles empatarem o jogo deles lá, mas eu acho ainda assim, sei lá. Porque a Sérvia, mesmo jogando com a gente, se buscar o empate, ela passa, né, cara? Eu acho que a é, Sérvia vai ganhar da Suíça. Essa é a realidade. É a minha Você opinião. acha, mano? Eu acho que olha fica aí, muito apostas pau, ao vivo mano. aqui. Eu acho que a Sérvia tem mais qualidade, cara. Tem Não mais fez mais gol. qualidade, mas a Suíça se Ah, defende muito bem, cara. Não, tudo bem, a Suíça se defende muito bem e sabe jogar. Não é uma seleção que Não é boba, Mas. não. Não, claro que não, mas eu acho que a Sérvia
ela tem a questão de ter jogadores em melhores, como eu posso dizer, em melhor nível técnico, que é o caso do E Nikola individual, Savic, né? exatamente, o Matic. Acho que o Kolarov vem de uma temporada fantástica, tanto é que ele decidiu o primeiro jogo. Eu Então acho que acho que fica de igual para igual, mano, esse pato, tá? Porque não, tem vai ser um esses. jogo extremamente equilibrado. Tem, porque a Suíça também tem, né, cara? Tem o Shaqiri, que apesar de ter sido rebaixado esse ano na Premier League jogando pelo Stoke City, é um bom ponta, cara. É um cara forte que corta pra esquerda, tem um chute bom. Tem o Lichtsteiner também, que é a zagueiro lateral da Juventus que trocou de clube agora, tá indo pro Foi pro Arsenal. Arsenal. Tem o Rodrigues, que joga na lateral do Milan, tem o Sommer no gol do Borussia Mönchengladbach. Então também uma seleção que não é boba, cara. Tem o Akanji na Mas zaga. uma cane na zaga. Então, Não, sim, tipo, sim. é duelo de 50-50, cara. Se der empate, não é normal. Se qualquer um dos dois vencer, também é normal. O papo tá bem depressivo aqui. Você tá vendo que a gente tá considerando a possibilidade real, você que tá nos ouvindo aí, do Brasil sair na primeira fase. Portanto, não entre em depressão. Eu acho que o Brasil passa fácil. Eu acho que o Brasil passa porque acho que foi só o nervosismo de estreia. Teve a questão do árbitro de vídeo que influenciou. Pode não ter influenciado no desempenho, claro, mas influenciou no resultado. Acho que o Brasil teve capacidade de vencer aquele jogo, não venceu por causa do árbitro de vídeo. Então eu acho que o Brasil vai sim ganhar bem. Eu acho que o jogo-chave é o jogo da Costa Rica. Agora, Costa Rica a gente precisa ganhar. Se não ganhar da Costa Rica, é complicada a situação. A gente tem que arrumar um jeito de furar ali o Keylor Navas. Sexta-feira é jogo decisivo, é final. Porque é aquela questão, como eu falei antes, seleções que foram campeãs do mundo tropeçaram no caminho do título. Mas é um tropeço. Não pode tropeçar duas vezes não. Acabou. A partir de agora, até o dia 15 de julho, é só final. E o Brasil vai ter que abrir o olho aí, como disse Gabriel. Mas aí, fechamos o assunto do Brasil. Vamos falar. Alguém quer falar mais uma coisa da estreia da seleção brasileira? Chute paneleiro. Então vamos seguir. Vamos continuar falando de Brasil, mas agora a gente vai colocar ele num bolo maior com outras seleções, porque para nossa alegria, o Brasil não foi o único que estreou mal, assim, digamos assim, né? Estreou sem conseguir vitória. A Argentina empatou com a Islândia 1-1. A Alemanha perdeu do México 1-0, resultado que a galera tava falando. E foi um jogo muito legal mesmo que aconteceu lá no estádio Luzinic. Mas quem foi que decepcionou mais na estreia? Foi a Argentina de Lionel Messi que perdeu um pênalti? Foi a Alemanha que perdeu para o México em 1-0, defendendo o título mundial? Ou foi o Brasil? Cadê a chamada? Vocês estão me ouvindo? Sim, cara. Sim, a gente só tá esperando. Desculpa, gente. Tivemos um probleminha técnico, mas já estou de volta. Ou Esse foi o maluco, Brasil, né? super favorito que chegou nessa Copa e só empatou com a Suíça? Quem decepciona mais? Eu acho que a maior decepção vai para a atual campeã, né, cara? Que perdeu na estreia pro México, que é sempre um franco atirador, tá sempre ali nas oitavas de final, né? Mas não busca muita coisa no início. E eu digo por que foi a Alemanha. Porque não a Argentina, que jogou com a Islândia, que é muito inferior à Argentina e não passou do empate. Porque a Islândia se fechou, jogou com 20% de posse de bola e só deu a Argentina o jogo inteiro. A Islândia teve 5, 6 chutes, que foram perigosos, sim, com certeza, mas a Argentina estava com o domínio no jogo. Na Alemanha e México, não, cara, o jogo foi de igual para igual. O México poderia ter feito 3-0, cara. Na Alemanha, numa boa, entendeu? Perderam chances e chances ali, né? E a Alemanha não conseguiu reverter esse fogo do México, né? Essa vontade que eles estavam. Eles estavam realmente, quando a gente fala, né? Quando vai jogar clássico e o nosso time inferior lá do coração ganha, né? Que tá pior, a gente, pô, final de Copa do Mundo, né? Tipo, os caras estão dando a vida, os caras estão jogando pra valer mesmo, entrando em toda a bola, que foi o que o México fez, cara. Tem jogadores com uma qualidade técnica muito boa, que é o caso do Lozano, que é o caso do Carlos Vela, que é do Giovani, dos irmãos dos Santos, né? O goleiro Ochoa, que eu conheci em 2007, quando o Vasco jogou lá na Argentina, foi Lanús e Vasco pela Sul-Americana em 2007. Na época, quem não lembra, o Romário era técnico e jogador do Vasco, né? E o Vasco estava 1-0, precisava fazer o segundo para classificar.
E foi quando eu conheci o show, cara. O Romário entrou, fez a substituição, entrou pra jogar. Ele, ele defendeu umas duas do Romário na marca do pênalti, defendeu outras duas do Leandro Amaral, pra quem não lembra, naquela época ele era um bom atacante. Dentro da área também, ele fechou o gol, cara. Simplesmente fechou o gol com defesas impossíveis. E a partir daquele momento eu sempre acompanhei ele. Ano retrasado ele jogava. Ai, agora esqueci o nome do clube que ele jogava no espanhol, cara. Puxa vida, não vou lembrar. Não sei se era o Málaga. Girona. Málaga da Era o Espanha. Málaga? Era o Málaga. Beleza, então ele ganhou o prêmio de mais defesas no Campeonato Espanhol, mesmo o clube estando lá embaixo. Ele foi o goleiro que mais teve defesas importantes. Tudo bem, a defesa é mais fraca, né? Então chutou mais no gol. Mas tem outros times também fracos, né? Então ele tem um mérito, ó, excelente goleiro que tampou o gol. Ele teve 10 defesas também, não foi? Contra a Alemanha? Algo assim. Sim, sim, ele jogou muito bem. Inclusive aquela bola do Kroos que foi na trave, ele defendeu, cara. Mas vocês estão falando aí de seleções que desapontaram. Eu vou ficar também com o que o Gabriel falou. Acho que a Alemanha, ela foi ridícula assim no quesito geral. Não jogou bem. A pressão final foi mais de afogar a área, de chegar, de tentar fazer o gol. A gente precisa empatar, e o México lá chutando o bicão e foi tipo, não tô nem aí também, a gente tá ganhando, a gente conseguiu fazer gol e agora é hora de segurar. Então, eu acho que assim, a seleção alemã, ela tem alguns erros aí, principalmente não só dentro de campo, mas o extracampo também pesa nessa hora. A foto dos jogadores do Gundogan e do Özil com o presidente da Tunísia talvez tenha repercutido. Talvez a não convocação do Sané, porque ele, como o Gabriel falou, é um cara que podia ter mudado no contra um, e aí tu fica dependente somente do Marco Reus, e que é um jogador que tem um diferencial técnico, que tem uma habilidade nesse 1 contra 1, mas é somente um jogador. Então acho que a seleção alemã, desculpa, mas uma seleção que coloca Plattenhardt na lateral esquerda não merece ir longe na Copa. Opinião fortes. Ok, ok. Eu só queria dar mais uma ressaltada Tá? no nosso podcast que a gente falou sobre o Sané. Eu passo batida aqui. Vontade que eu tenho de ir lá na Rússia, cara, e dar um suco no Joaquim Low, sabe? Porque é o que o Guto falou, cara. O Alemanha não tem jogadores do mano a mano, cara. Jogadores decisivos. Tem o Reus na sua proporção, tem o Draxler na sua proporção, e hoje o melhor é o Sané, cara. E esbarrou muito isso, cara. Esbarrou muito isso no jogo contra o México, né? Mas, fazer o quê? Tem que apanhar mesmo. Tomara que minha Coreia no próximo jogo arranque o empate da Alemanha, meu amigo. Aí já era, parceiro. É o último jogo do grupo, cara. Próximo É o jogo contra o último. México. Galera também tá animada com a Alemanha aqui no grupo. É Alemanha e Suécia o próximo? É Alemanha e Suécia o próximo. Então Suécia vai ganhar esse negócio. Pelo menos um empate, filho. É por isso que eu disse Opiniões antes, tava... fortes. Exatamente. É por isso que eu disse que a Suécia ela pode se classificar e o México também. A gente pode pegar a Suécia se classificando em primeiro, ou o México se a gente se classificar em segundo. Porque se o México ganha da Coreia do Sul, o que eu acho que pode acontecer, Não vai. a Suécia, se arrancar um empate, vai a 4 pontos. E a seleção A Alemanha fica com 0, né, velho? não fica com 1. Que Fica- fácil. Se empatar, isso. E aí, por exemplo, se a Suécia empata com o México na última fase, não tem que a Alemanha fazer contra a Coreia, porque vai terminar com 4 e a Suécia fica com 5. E, gente do céu, ia ser uma coisa muito boa. A Dani falou aqui na mensagem, para quem tá ouvindo o podcast, que a Coreia vai ganhar do México. Pra complicar ainda mais o grupo. A Dani tá aqui até quando ela não tá aqui, tá? Ó, é, ó, como vocês podem ver, a Alemanha aqui não tá com a moral muito alta não, tá? Vocês podem ver aqui que a galera tá pegando pesado com a Alemanha, estão esquecendo que ela é tetracampeã do mundo, atual campeã do mundo. A galera tá tricotando aqui. Mas, falando aqui do tema, perguntei que decepciona mais Brasil, Alemanha ou Argentina? Nenhum dos três conseguiu ganhar, a Alemanha perdeu, inclusive. Antes de vir para aqui, perguntei lá no perfil do Torcida Brasil no Twitter. Disse que a gente tava vindo gravar o podcast e perguntei, e aí, Brasil, Alemanha e Argentina? Quem decepcionou mais? Vamos ver aqui algumas respostas. O Bruno, @Bruno Vieira VP, falou: dá para votar nas três? Para mim, a Alemanha esperava muito mais em caixa alta dos atuais campeões do mundo.
A gente também colocou enquete, 79% Alemanha. A galera realmente acha que a Alemanha decepcionou mais. A Argentina não decepcionou tanto justamente porque não se esperava muito da Argentina, né, velho? Não só por isso, mas pela maneira como que foi o jogo. Eu até gostei da Islândia, uma seleção que, primeira Copa, até saiu a pesquisa hoje ou ontem, não lembro agora, que 99,6% da população estava assistindo o jogo. Eu achei isso incrível na Islândia. Mas eu acho que a seleção da Islândia ela soube marcar, ela soube se defender muito bem. E quando chegava na área da Argentina, era um Deus me acuda. Eu acho que a Argentina não entra, né? É decepção, sim, para a Argentina empatar. Mas a gente já sabia do poderio da Islândia, né? A gente já falou sobre as passagens dela na Eurocopa. Ela passou em segundo no grupo que tinha Portugal, né? E tudo mais. Eliminou a Inglaterra nas oitavas de final. Então a gente já sabia que a Islândia tem uma proposta muito boa. Só que a Argentina ela buscou o jogo. O jogo não foi de igual para igual, cara. A Argentina teve 80% de posse, então ela não chega a ser tanto vexame quanto o Brasil e quanto a Alemanha. Mas você acha que o Brasil chegou a ser vexame, velho? Ah, eu acho, cara. Eu acho que o Brasil tinha que ter metido uma goleada na Suíça, entendeu? Por toda essa expectativa. Não, sério Nossa. mesmo. Por causa. Pelo menos Mano, a vitória tinha que ser na certa, cara. A gente abriu o placar cedo, com um chute de fora no individualismo. Essa é a hora de, mano, botar pra cima, os caras fazer falta, tomar cartão amarelo, botar chuveiro na área. Ih, meu irmão. O Brasil, mano, pra mim decepcionou demais, cara, com esse empate com a Suíça. Sério mesmo. Um grupo fácil, sabe? O Brasil destoou demais das outras três seleções. Prim- Primeira seleção classificada para a Copa, com Firmino jogando final de Champions League, com Gabriel Jesus sendo titular do Manchester City, campeão com 100 pontos, não sei quantas rodadas de antecedência, Coutinho no Barcelona, campeão quase invicto do Campeonato Espanhol. Então a gente tem Douglas Costa na Juventus, as últimas 10 partidas de Douglas Costa na Juventus, tem 10 assistências e 5 gols. Então tá todo mundo voando, cara. Tá todo mundo voando. O Alisson foi pra semifinal de Champions League com a Roma. Então, cara, tinha tudo pra gente vir todo mundo bem nos seus clubes e todo mundo bem na seleção, cara. Mas por causa de panela, de botar Renato Augusto, com Douglas Costa no banco, botar Fernandinho com o Douglas Costa no banco, Firmino lá esperando, Firmino joga 15 minutos, cara. Aí, ó, aí não tem seleção, não tem torcedor. Eu sou mais otimista, assim. Eu achei que o Brasil não jogou tão mal assim, não. Eu acho que o Brasil teve dificuldade jogando com uma seleção que não era tão ruim, né? A Suíça não é sexta colocada do ranking da FIFA à toa. Mas aí, Neymar, Mas grande estrela tá, do Brasil. só voltando Fala um aí, pouco Gabriel. aqui. Esse ranking da FIFA não serve pra nada, irmão. Porque a Bélgica é terceira e a Bélgica não ganhou nada, entendeu? Não sei Não, que a mas, Bélgica faz terceira. Então, pra mim, esse ranking não funciona. não, mas Tipo, a Suíça tá. alguma coisa ele representa, porque pelo menos nesse recorte de 4 anos, Eu não sei o que a, que é, porque a, Bélgica não ganhou a, nada. a Suíça Bélgica está não chegou nem em 17 jogos final. sem perder. Ah, Isso mas é representativo, de alguma Mas forma. para mim, para tu estar em ranking ali, tu tem que estar levantando títulos, levantando taça, ou chegando perto disso. Eu não vi a Suíça chegar numas oitavas de final da Euro, entendeu? Eu não vi a Bélgica fazer umas quartas de final. Então, nem na Copa do Mundo não arruma nada. Esse ranking aí é meio mandrake. Mas volta lá no Neymar. O Marrocos, Enfim. só completando aqui, o Marrocos Oi. teve 8 vitórias também, tá invicto em 18 partidas e perdeu pro Irã, então, e se eu não tiver errado, tá entre os 20 do ranking. Deve estar, deve estar. Provavelmente. Daqui a pouco a nossa produção sabe onde é que está Janinho. a posição do Marrocos. Falando do Neymar, grande estrela do Brasil, fez gol nos amistosos, 2 golaços. Atuação pífia do Neymar, vocês acharam? Com certeza, eu esperava mais. Só que também, quem sabe eu joguei bola, né? Muito tempo na minha vida. E o Neymar ele é muito caçado, velho. Ele é muito caçado em campo. Ele exagera algumas vezes em pular, em saltar, em achar que tá nadando, né? Tá pulando na piscina. Mas ele sofreu 10 faltas, cara. 10 faltas é muita coisa. Só E as para faltas. a título de informação, 10 faltas foi o jogador que mais recebeu faltas desde a Copa do Mundo de 98.
Então é muita falta É mesmo. muita falta, cara. É uma partida. E não são faltas tipo de empurrão, de puxar camisa e tudo mais. São faltas, mano, físicas, sabe? O meião do cara tava cortado em duas partes, né? Então é entrada, é carrinho, é isso, é puxão. Isso irrita muito, cara. Isso irrita muito. Às vezes irrita e ajuda o cara a ir lá e descontar no futebol. Às vezes irrita e o cara não consegue descontar no futebol. Que foi, acho que aconteceu. Não tô botando desculpa, e a gente espera muito dele, né? Ele é o camisa 10 nosso. Ele é a estrela maior, podemos dizer assim, né? O maior protagonista da nossa seleção. Mas eu esperava muito mais, cara. Eu esperava muito mais. Lances incisivos, deu chute no gol. O Coutinho, eu esperava o que ele fez. Um golaço, outra chance de gol, buscou o jogo, abriu, sabe? Se movimentou. Eu esperei. Aquilo que o Coutinho fez não foi nada demais, porque a gente sabe que ele ia fazer. O Neymar tinha que fazer o parte dele também. Só reiterando a Guto, informação, o Marrocos está na posição 41 do ranking da FIFA. essa produção é maravilhosa. Essa produção é incrível. A informação em cima do lance. Falei que a gente ainda falar da seleção brasileira mais, mas a gente acabou voltando para animar, porque assim, seleção brasileira, pentacampeã do mundo, você sabe, né? Tá em todo canto que a gente fala. Mas agora a gente vai falar de Alemanha e México, esse jogaço que aconteceu no estádio Luzhniki, que todo mundo sabia que ia ser um pouquinho difícil e tal, e que tava todo mundo curioso para ver esse time titular da Alemanha, só que esse time titular da Alemanha não era isso tudo, México 1, Alemanha 0. E aí, o que foi que aconteceu com a Alemanha? Acabou a Alemanha? Que é isso? Ah, eu acho que a seleção meio que não se renovou, sabe? Eu acho que tem uns nomes ali que ninguém conhece, como esse lateral esquerdo aí que o Guto falou, né? Da onde que veio, de que laboratório que surgiu, né? E deixou Hertha nomes muito. Berlim, cara, Hertha Berlim. O cara joga no Hertha Berlim, né? Fora o Hector também, que joga no Colônia lá, que é o direito. Também pra mim não é nada demais, sabe? Que já é um cara com uma idade avançada. Tem o Toni Kroos, tem o Khedira, tem o Uso, que são caras clássicos, são os caras técnicos, de bola no pé, mas são caras que não têm velocidade, cara. São caras que não são de pique, são os caras que não ajudam na marcação porque não tem a rapidez e agilidade, né? A gente não pode falar muito também que nosso meio campo tem um pessoal aí que não corre tanto também. Mas eu acho que a Alemanha fica limitada, cara. Porque, por exemplo, o Timo Werner, que é o centroavante, ele joga no Red Bull lá, né? Leipzig. É, no Leipzig. E ele é muito rápido, né? Ele tem uma explosão muito boa, ele corre pra caramba. Só que ele não é tão finalizador como o Mário Gomes, vamos dizer. E o Timo Werner no Leipzig, ele não joga de centroavante, ele joga pelas pontas, né? Só que aí ele jogou de centroavante na Alemanha para querer resolver. E ele não sabe jogar de centroavante. Você fica claro nos lances ali que ele tá perdido, sabe, no meio da área ali, no meio dos zagueiros. Que é um caso pro Mário Gomes, tá? E ele jogar pelas pontas, mas não, né? E o que que faz? Isso diminui a velocidade da Alemanha, porque o maior velocista está em no meio de dois zagueiros. Aí teria que ter o Roy de um lado, o Sané do outro, para manter a velocidade para os caras terem que correr atrás. Mas infelizmente não convocou o melhor jogador alemão da atualidade. Ô, você acha que o Sané é o melhor jogador alemão da atualidade? Ele barra Kroos, sem sombra de dúvida. Eu acho que eu vou assinar embaixo. Acho que o Sané ele ganhou até o prêmio lá que tu comentou no último podcast. Como tu falou no meio campo, acho que o Goretzka entra como uma luva ali. Ele tem essa função de fazer o box to box, ele fala muito na, Perfeito. seleção chilena no Bayern. Ele sabe Perfeito, perfeito. dar mais vontade pro jogo. Sério, porque marcação por marcação, acho que o Goretzka marca melhor. Como eu disse, o Werner, realmente, na última temporada ele atuou com monta no mão. Muitos jogos ele era o cara que estava enfiado na área. E sobre o Royce, eu acho que o Royce também teria que entrar nesse time para dar mais velocidade, para dar mais chance. Porque tu já tem o Cross, tu já tem o Oso para armar o jogo, tu precisa de velocidade. Não adianta só ter posse de bola. Então é que no lance do gol, quem tava marcando o Lozano dentro da área Era era o o Uzi. Kimmich. Não, era o Uzi. Era o Ozil, era o Ozil. É, Não era o Kimmich, eu fiquei como não assim? era. Pois é. Aí tu vê como é que ele marca, né? Pela noção de marcação que ele tem nenhuma. Então, ele era um ele era um volante que foi adaptado para a lateral direito. Eu acho que o senso de marcação do Kimmich foi horrível nessa partida. Eu já vi várias atuações dele no Bayern que ele não comprometeu, jogou muito bem, mas no Bayern ele não foi uma válvula de escape. Então eu acho que isso tem que mudar um pouco.
Ele é um bom jogador, tem uma qualidade legal no passe, mas, cara, ficar correndo toda hora no ataque também não dá. E o outro questionamento, eu acho que eu poderia ser titular da Alemanha, já que o Plattenhardt tá jogando lá, né? Por favor, Ô, na moral. Isso Faz- que tu falou do Kimmich é o que acontece. Poucas pessoas elas assistem futebol alemão. Não adianta vir falar aqui no podcast que eu assisto a Bundesliga sim, que não sei o que, não assiste. Eu gostava muito uns 10 anos atrás Assisto, da cara, Bundesliga. eu não tô Não, tendo. eu não tô falando que tu não assiste, tô falando que muita gente não assiste, sabe? Ah, não, sim, sim, Então entendo. eles só sabem do Bayern de Munique, né? Aí vê o Bayern de Munique chegando sempre nas semifinais da Champions League, então acha o time do Bayern, pô, destoa. Só que tu vai olhar no campeonato alemão, ninguém bate de frente, cara. Cada 10 anos vem um vencedor diferente, ou seja, o Kimmich na lateral direita, ele não tem concorrência, entendeu? Ele não tem um adversário fora o Borussia quando quer para exigir dele uma marcação melhor, sabe? Eu quero te dizer, porque os outros clubes que jogam contra o Bayern é casa fechada, o campeonato inteiro é casa fechada, ou seja, o Kimmich só ataca, ele defende uma bola ou outra. E agora, quando é exigido, quando tem um desafio maior que essa seleção do México foi para a Alemanha, a gente começa a ver as dificuldades dos atletas, né, cara? Porque o Bayern ele destoa demais no campeonato alemão. E nisso a gente vê o dedo do Osório, né? Ele colocou o Lozano exatamente naquele lado ali, onde o Kimmich joga. Sabia que o é, Kimmich poderia dar esse apoio, e foi isso que fez. é justamente isso que eu queria perguntar, porque a gente teve a Alemanha, a gente teve o México também. Queria saber de vocês. Esse resultado foi muito mais mérito do México ou demérito da Alemanha? O que é que vocês acham? Ou foi uma mistura dos dois? Acho que 50-50, sabe? Não pode desprezar a força do México, não, sabe? Mas também tem que lembrar que a Alemanha ajudou nesse desempenho, né? Mas eu acho que é mais mérito do México do que demérito da Alemanha. A gente vai ver uma seleção diferente contra a Suécia, isso eu te garanto. Muitos jogadores que jogaram contra o México não vão jogar contra a Suécia por parte da Alemanha. E isso em função não só do que o professório fez, mas do que a seleção alemã apresentou. Então, eu vou colocar um 60-40 para o México, porque eu acho que a Alemanha entrou pensando que ia ser um jogo talvez fácil e não foi isso que encontrou. A seleção do México ela não é boba não, tem muito jogador que atua em grandes ligas europeias. O próprio Lozano veio de uma temporada fantástica no PSV. Então, o Osório já disse, já falou publicamente. Eu não tenho medo, eu não tinha, antes de jogar contra a Alemanha, ele falou que não teria medo da Alemanha. Ele falou que só 3 seleções teriam um cara que poderia mudar o jogo. A seleção brasileira com o Neymar, a seleção argentina com o Messi e a seleção portuguesa com o Cristiano Ronaldo. Fora disso, ele falou que poderia sim buscar uma vitória e iria tentar fazer isso. É isso, a seleção mexicana do Osório tem uma seleção base, ele conta com 7, 8 jogadores e ele modifica de acordo com o adversário. Foi isso que ele fez. Ele pegou lá um, tirou da lateral, colocou lá na ponta, deu um crescimento talvez no passe, na qualificação do passe, e toda hora tu via que saía 2, 3 jogadores do México em condição de poder fazer uma jogada. Acho que o México perdeu muito gol, podia ter feito mais. Realmente poderia ter sido 3-0. Então, eu vou ficar 60-40 pro México. E se a Alemanha continuar jogando assim, olha, capaz de ficar na fase de grupos. Ó, lembrando que do México, né? Ele acabou provocando um terremoto, né? Um pequeno terremoto na cidade do México, pela comemoração dos torcedores. Foi um terremoto. Esqueci a palavrinha que se diz. Não vamos lembrar agora. Mas é uma palavrinha do nome do terremoto. Que foi um terremoto que aconteceu justamente por causa do gol do México. Você vê quanto foi comemorada essa vitória, que a gente pode chamar de história do México. Sobre a Alemanha, eu acho que uma coisa que eu já tinha dito antes da estreia da Alemanha, que é o seguinte: a gente não via o time titular da Alemanha jogando. O LoL fazia questão de esvaziar os amistosos. O LoL fazia questão de não levar o time principal para as competições. Participou da Copa das Confederações com o time B. Inclusive jogou com o México A e venceu o México A por 4-1. E tudo isso cria uma expectativa muito grande em torno da seleção da Alemanha, né? Porque, se o time B da Alemanha foi campeão da Copa das Confederações, então o titular é espetacular. Só que a gente não via o time titular da Alemanha jogar, nem nos amistosos, né? O amistoso contra o Brasil em março, que o Brasil ganhou, foi totalmente esvaziado. Quer dizer, você tinha ali uma oportunidade
de você juntar a seleção da Alemanha, ver como é que estão os titulares e colocar uma prova de fogo contra uma seleção de ponta, que é a seleção brasileira. Só que o Lois esvaziou o jogo, né? E aí ele não dá essa oportunidade. Talvez ele veja nos treinos, não sei qual é que ele passa pela cabeça dele, mas ele tem que saber que treino, jogo é jogo. E a gente viu isso claramente no jogo contra o México. Alguém quer falar mais alguma coisa desse jogo, Alemanha e México? Posso Só seguir? completando, você falou Fala aí. da questão da seleção titular. O único titular que jogou foi o Neuer. Também gerou polêmica no vestiário, enfim, ali internamente, porque muita gente queria o Der Stegen, que estava jogando antes da lesão do Neuer. E ele entrando meio que falou que não ficou bem visto por alguns jogadores da seleção. O próprio Neuer falou que não se achava merecedor. Ele deu entrevista há 2 meses da Copa do Mundo, antes da convocação, e disse que não se achava merecedor do cargo. Ele ia lutar pela convocação, ele não se achava nem que iria ser convocado, muito menos ser titular. Ele não se achava merecedor disso, mas que ia lutar pela vaga. E aí ele conseguiu a vaga e está sendo titular. Mas não fez uma partida ruim, não, né? Não, assim, se ele falha no gol, aí o bicho pega, entendeu? Oh, Mas verdade. como não foi falha dele, tudo bem. Porque o Ter Stegen tá muito melhor que ele. Não é pouco, não. Só que a gente sabe como o Neuer é, né? Infelizmente, acho que talvez o De Gea esteja no mesmo nível dele hoje, mas é um goleiro fantástico. Não, o De Gea tá muito na frente, não é? De Em Gea função da que vai lesão, jogar. em função da lesão, eu concordo contigo. Mas assim, se tu pegar os dois a nível, a todo vapor, eu acho que o De Gea fica um pouco atrás do Neuer. Ah, acho que não. Polêmicas. De Gea que vai jogar, né? Tá confirmado. O técnico da Espanha confirmou hoje, porque gerou muita especulação se ele iria ser tirado do time titular, mas acho que é um exagero dizer que vai tirar o De Gea só por causa das falhas da Vai, vai botar quem? Vai botar o Papizinho? Botar o Kepa rezar a balaga. Tá maluco? Aí vocês não vão passar nem na fase de grupo. De novo. Ai, ai. É, bom, acho que é isso, né? Alguém tem mais alguma coisa para falar? Algum destaque dessa primeira fase? Que vocês queiram? Alguma seleção que chamou a atenção? Minha Coreia Não? vai. Coreia. Minha Coreia vai bater de frente. Fiquem de olho na minha Coreia. Pronto, então Eu vou com essa concluir aqui mensagem, falando que eu avisei sobre a Tunísia e eu falei da Austrália. Só isso. Bravo. falou da Austrália, o Guto vai tatuar isso na testa dele. Tá maluco, Para Deus me deixar livre. claro que ele falou realmente da Austrália. E é com essa mensagem de apoio à Austrália e à Coreia do Sul que a gente vai se despedindo desse programa. Foi um prazer estar com vocês hoje aqui. Em breve a Dani vai estar de volta. Obrigado, Gabriel. Obrigado, Guto. Nós. Obrigado a todos Falou. vocês. Alguma mensagem de despedida? Se inscrevam no canal e sigam no Twitter. Dá aquele likezinho maroto pra ajudar a gente aí, valeu? Pois é, compartilha. Sabe aquele seu colega que discorda de você e que você viu que a gente concordou com você? Pois é, mostra a ele que especialistas de primeira linha concordam com você também. Enfim, abraço. Amanhã tem Copa, depois de amanhã tem Copa. Até mais.